Opa, galera, mais um vídeo aqui no canal. Se você caiu aqui de paraquedas, deixa o seu like, meu amigo. Deixa o seu like, se inscreva no canal, que aqui tem muita dica bacana para quem tá começando no áudio, tá bem? Hoje eu vou falar sobre cancelamentos de fase. Cancelamentos de fase, pessoal, muita gente acha que é algo ruim. Às vezes não, pessoal. Às vezes, se você souber usar a seu favor, vai te ajudar e muito no seu trabalho, tá bem? Eu vou te mostrar aqui hoje várias dicas como você resolver problemas causados por cancelamento de fase e como você resolver situações causando cancelamento de fase de propósito para tirar a melhor sonoridade daquele instrumento, daquele áudio em si, tá bem? Os cancelamentos de fase, pessoal, é dividido em algumas partes, né? Os principais deles que você vai pegar com mais frequência são os cancelamentos totais, os cancelamentos por frequência e os cancelamentos por defasagem, tá? Eu vou começar mostrando aqui para vocês os cancelamentos por frequência. Eu tenho aqui os metais que eu já falei, vou colocar para tocar aqui para vocês verem. Beleza, eu tenho aqui esses metais, né? Foi gravado 2 trompetes, 2 trombones, 2 sax. Como eu fiz? Gravei uma vez um, fui lá e dobrei ele. Gravei o outro, fui lá e dobrei ele. Gravei o outro, fui lá e dobrei. Então, quando você tem o mesmo instrumento gravado 2 vezes, quase que 90% vai acontecer o cancelamento por frequência, né? Que seria essa sonoridade aqui. Você tem o trompete em si, a primeira trilha. Aí você tem a outra também. Beleza, não mudou nada. Agora, quando você coloca os dois, olha o que acontece. Você tem aí um cancelamento de fase por frequência. São 2 instrumentos ocupando o mesmo espaço de frequências, né, no espectro, e também na mesma área de panorama. A mesma coisa acontece com outros instrumentos também, aqui só foi um exemplo. Então vamos lá. O que eu posso fazer para resolver esse problema de cancelamento de fase? Esse é um dos mais fáceis para resolver. Simplesmente você vai fazer uma abertura de panorama neles. Vou abrir um trompete para a esquerda, outro trompete para a direita, e assim vice-versa os outros. Isso eu já resolvi quase que 100% do problema que eu estava tendo de cancelamento de fase por frequência. Então agora vamos para o cancelamento de fase por frequência, mas de maneira benéfica. Beleza, pessoal, eu tenho aqui também uma guitarrinha que eu gravei aqui, é só para vocês entenderem mais ou menos a ideia do cancelamento por frequência. Então eu tenho 2 guitarras, gravei primeiro, depois gravei de novo, o mesmo solo. Beleza, é a mesma coisa, ó. Tá? Então eu tenho aqui 2 trilhas que foram gravadas uma após a outra, que é o mesmo instrumento, porém gravado 2 vezes. Se você coloca as 2 trilhas tocando junto, você tem essa sonoridade. Você tem um chorus aqui meio que natural, ok? Agora a gente vai para o cancelamento por defasagem. Beleza, galera, eu tenho aqui uma tocada de violão, né, que eu gravei, tocando uma vez, porém gravando em 2 vias, ou seja, um microfone e uma linha. Quando você tem uma fonte apenas sendo captada por 2 sinais, isso é quase que 80% que você vai ter cancelamento de fase, por defasagem, tá? Vamos lá. Então escuta aí, galera, sem um ajuste. Agora com um pequeno atraso. Enfim, agora eu vou mostrar um cancelamento por defasagem benéfico, né? Que você vai usar de uma forma que vai te ajudar a tirar o melhor som do áudio. Eu tenho aqui um bumbo que foi gravado com um microfone dentro dele, né? Para captar mais o kick. E eu tenho aqui o sub-kick, né? Que são esses 2 microfones. E o sub-kick. Os dois ficam assim.
Então, eu vou mostrar para vocês uma forma que o cancelamento de fase vai ficar interessante aqui. Então, eu vou equalizar esse bumbo apenas invertendo a fase de um deles, assim causando um cancelamento por defasagem, né? Só que agora de maneira benéfica, que vai me auxiliar a tirar o melhor som possível que eu preciso. Veja só. Vou inverter a fase. Então, eu gravei com 2 canais, né? Inverti a fase para mim obter a melhor sonoridade possível. Agora vamos para um cancelamento total. Então, pessoal, como funciona o cancelamento total? Simplesmente você tem um áudio apenas, né? Que foi duplicado. Então, eu tenho 2 áudios aqui, o mesmo áudio, tá? Quando você coloca assim, ele vai aumentar o volume, claro. Só que, o que acontece? Os 2 áudios, ele tem a mesma resposta de frequência, o mesmo padrão polar, a mesma coisa. Se eu simplesmente inverto a fase de um deles, olha o que acontece. Inverti a fase, olha o que acontece. Por que parou de tocar? Porque uma das ondas está subindo e a outra está descendo. Como ele é o mesmo áudio, né? O mesmo áudio sem tirar nem pôr, é a mesma coisa. Simplesmente você vai ter um cancelamento total, parando de tocar naquele exato momento. Então, se eu tirar, ele volta a tocar. Se eu colocar novamente, ele para, tá? Esse é o cancelamento total. Como eu posso usar esse cancelamento total de maneira benéfica? Eu tenho aqui um loop de um ritmo, né, que está em evidência aqui no Nordeste, né, que é o piseiro, com bateria e percussão, né? Vou colocar para vocês verem. Então eu tenho aqui esse loop, porém, pessoal, essa caixa que ele está usando no loop, ele me falou que ele não achou a caixinha original do que a galera usa no piseiro lá na Paraíba, que é uma caixinha que vem de um estilo aqui da Bahia, né, que se originou aqui na Bahia, que se chama bregadeira. E o que acontece? Eu vou trocar essa caixa para a caixinha da bregadeira, simplesmente usando o cancelamento de fase total. Então, imagine comigo, se eu tenho 2 canais e eu quero trocar esse som de caixa, né? Que seria essa caixinha aqui, ó, para a caixinha da bregadeira. O que eu posso fazer? Eu vou duplicar esse canal, eu vou ir apenas onde tem as caixas e vou vir cortando, ó. Então, galera, eu cortei ali até o final. Vou renderizar aqui. Eu já tenho aqui o loop e as caixas cortadas, que é as caixas que eu quero trocar, né? O que eu posso fazer aqui agora para tirar essa caixa do loop? Simplesmente vou inverter a fase da que eu fiz aqui, da que eu cortei. O que vai acontecer? Invertir. Ele parou de tocar a caixa. O que aconteceu, pessoal? Quando o padrão polar de uma das trilhas está subindo, a outra está descendo. Como é o mesmo áudio duplicado, ele simplesmente vai parar de tocar. Esse é o cancelamento total. Agora eu posso vir aqui, ó, importar a caixinha da bregadeira, né? Aqui, ó. Aqui. E vim colocando ela. Pronto. Eu já tenho a caixinha da bregadeira em cima do loop que eu queria. Então eu usei o cancelamento de fase total de propósito para me auxiliar a tirar o melhor som possível que eu preciso. Então, galera, se inscreva no canal aí, compartilha, deixa o likezinho para engajar o vídeo, ajudar o canal a crescer, e aí vai ser bom para todo mundo, beleza? Valeu aí!